Olá, associado da Brava. Nós, eu aqui, Lucas e o Vitor, fomos convidados pela Brava para discutir um tema de extrema relevância para qualquer cidadão e também para qualquer empresa, que é a reforma tributária. Então, o interesse, a vontade é que daqui vocês consigam pensar informações relevantes para o seu negócio. A gente quer apresentar aquilo que, desde do processo legislativo, mas aquilo que está voltando do Senado e também os pontos polêmicos, positivos ou não, que a reforma traz. Então, vamos lá. Aqui do meu lado, o Vitor. O Vitor participou aí ativamente, eu diria, de todo o processo legislativo, desde quando ele ainda era uma discussão. Acho relevante a gente começar, né, Vitor, com essa discussão desse ponto, de como começou, como se amadureceu. A história é boa. O que acontece? Eu peguei a gênese desse assunto, né? Eu peguei logo no comecinho, porque eu participei da equipe de transição do governo anterior. Então, o que acontece? Naquela época, eu estava atuando junto ao pessoal que estaria formando o núcleo da Receita Federal. E o tema sempre foi reforma tributária, né? No Brasil se fala em reforma trabalhista, reforma tributária, reforma desde que o mundo é mundo. E o mais engraçado é que ninguém nunca fala o que a gente quer com essa reforma. Então, a conversa sempre é essa: vamos fazer uma reforma, como se fosse um item para fazer, tirar de um checklist, ó, fiz, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, né? Fiz, mas ninguém sabe para que sentido que a gente quer, o que a gente quer, afinal de contas, obter essa reforma. E, na época, na equipe de transição, a gente teve conversas muito interessantes com o secretário anterior da Receita, com toda a equipe que atuava e com o pessoal que já estava preparando as primeiras... os anteprojetos, digamos assim, né? Os primeiros projetos de reforma tributária. Tinha um projeto de um dos sindicatos do Fisco, agora não lembro exatamente qual, acho que era o Sindifisco, que tem mais de um, e eles são todos brigados, é interessantíssimo. Um deles era focado em aumentar a tributação sobre a renda, porque, afinal de contas, você pode tributar renda, propriedade ou consumo. Em regra, país pobre tributa consumo. Não é porque é justo, é porque é o que dá, porque a renda é muito concentrada. País rico tributa a renda. E dá para tributar porque você tem uma renda razoavelmente espalhada na sociedade, uma classe média forte, pujante, então é o que dá para fazer. E tributação de propriedade, eu sempre chamo de uma coisa meio medieval. Afinal de contas, você não sabe quanto dinheiro o cara tem, quanto ele ganha, então você olha, pô, tua casa é grande, então eu vou tributar mais. Ah, você tem 10 cavalos, eu vou tributar mais. Eu acho uma tributação bem retrógrada, né? Quando você não tinha mais elementos. Mas o pessoal do Sindifisco apresentou um projeto e a carga tributária da pessoa física era o foco deles. Tudo bem, né? Digamos assim, é mais justo, né? Quem ganha mais, paga mais, ok. Só que era para cima de 40% só de IR. Então, assim, começava a brincadeira nos 40%. E eu falei, gente, não tem condição. Não tem como. O cara já paga 27,5%. Se quer aumentar a carga tributária dele para 40%, e não é que vai resolver todo o problema da nossa carga tributária, você só vai aumentar o peso de um lado sem baixar do outro. Já acabamos com isso, já cortamos naquele momento. Outros sindicatos da Receita Federal tinham projetos mais realistas, mas os dois que chamavam mais atenção eram dois feitos que estavam sendo já discutidos no Legislativo. Um que viria a formar a PEC 45, né, que é a base da reforma tributária atual, e outro da PEC 110, feita pelo deputado Rauli, que é um cara, inclusive, amigo do setor. Ele já teve várias conversas, ajudou o setor em várias coisas, e, infelizmente, ele não foi reeleito. Mas a PEC 110, ela já veio toda mastigada, ou seja, ela já veio negociada. Então, ela tinha 1 milhão de sessões, 1 milhão de posicionamentos, cada setor, cada segmento tinha a sua situação específica, ela era complexa. Eu peguei, analisei, eu lembro que eu tive uma reunião de 3 horas com a equipe dele. E, no final das contas, eu virei para eles e falei, gente, essa proposta aqui é feita para aumentar a carga tributária, né? Eles, é verdade. Todos eram auditores da Receita, do Fisco Estadual, de um jeito ou de outro. É um pessoal que é totalmente enviesado. Isso é uma ideologia. Não vamos fingir que não. É uma ideologia. O estatismo que esse pessoal tem de achar que o empresário, o empregador, ele é um sonegador em potencial. Né? E eles estão lá coletando e achando que paga pouco. Né? Então, realmente, não tinha muito como avançar. E tinha uma outra feita pelo pessoal do CECIF, Centro de Estudos de Cidadania Fiscal, que é uma ONG. Obviamente, tem empresas que sustentam essa ONG e tem empresas que têm interesses, então é isso que foi feito. Né? A reforma tributária não é neutra. Ela é feita por um grupo de empresas que fez advocacy, que é você pegar e avançar a sua ideia.
Como é que você faz as coisas avançarem no poder público? É fácil. Você faz o trabalho para eles. Então, você imediatamente entrega e fala assim, olha, está mastigadinho, olha aqui, ó, a lei está feita, o projeto está feito, a explicação está feita, o PowerPoint também está feito. A tendência do gestor público é falar, pô, obrigado, pegar. Ninguém sabe o que está fazendo, o que é bom, o que é ruim. O pessoal não tem muitos conhecimentos sobre isso, quanto mais na receita. Né? A preocupação deles é arrecadar. Então, discutimos e essa pareceu a mais interessante de todas. Pareceu a mais legal. Afinal de contas, a lógica deles era muito crédito. Né? Vamos fazer um sistema OCDE, que é uma organização dos países desenvolvidos. Né? O Brasil se falava na época, né? O Brasil entrar no OCDE, vamos usar o modelo deles, que é um modelo de baixa tributação na pessoa jurídica, maior tributação na física. Tá bom, como é que a gente resolve isso? É muito fácil, a gente coloca muito creditamento, um sistema de crédito integral. Então, você paga bastante, você se credita de tudo. Que beleza, uma lógica bem interessante. E você tinha uma alíquota só. Quando eu conversei com o Bernardo Api, que hoje é secretário especial da reforma tributária, e na época já praticamente tinha essa função, né? Ele botou a equipe dele inteira dentro do governo Bolsonaro, assessores do Paulo Guedes, tudo o pessoal dele. Então, nesse aspecto, um governo e outro não mudou absolutamente nada, e em muitos outros também. E eu perguntei para ele, olha, mas você está colocando uma alíquota só? É justo isso? Vai dar certo? Você acha que a mesma alíquota para a indústria tem que ser a alíquota do comércio, tem que ser a alíquota do serviço? Ele me confidenciou, ele falou, não, isso aqui é porque eu sei que se você sai com uma, eles te jogam 5. Se eu saio com 5, eles vão me jogar 10. Então, é para negociar. E aparentemente passou batido, né? Aparentemente o pessoal do Congresso estava com muita pressa e aceitaram a coisa do jeito que ele estava mesmo. Conversamos, discutimos bastante, ainda tinha muito ponto para resolver, porque afinal de contas no governo anterior se queria um imposto único, que é um pipinaço, mas resolveu uma série de problemas. Né? Imposto único, eu costumo dizer que é o pior imposto do mundo, porém, ele resolve alguns dos problemas mais graves que o Brasil tem. Que ele resolve a dívida ativa, que, afinal de contas, se você tem uma famigerada CPMF da vida, não tem dívida ativa, porque, afinal de contas, não tem dívida. Pagou, assunto encerrado. Ele acaba com a PGFN, porque não tem o que cobrar. Está tudo pago. Ele acaba com a Receita Federal, também não tem o que regular. É feito, acabou. Simplesmente assim, uma CPMF matou a Receita Federal, acabou completamente com ela. Acaba com o direito tributário. Olha que beleza. É a nossa área de especialização, mas ainda assim eu acho que tem lógica em acabar com isso. Sim. Poder Judiciário, em todos os aspectos, reduziria aquilo que é muito grande, que é o Estado. 1/3 das execuções fiscais, 1/3 dos processos do Brasil são execuções fiscais. Então, acabaria com 1/3 dos processos do Brasil. Então, eu falo assim, a CPMF é o pior imposto do mundo, mas ela acaba com tanta coisa horrorosa que eu estou disposto até a discutir. Mas o fato é que eles não conseguiam acertar. O secretário da Receita naquela época, o Marco Cintra, queria um imposto único, e eles apresentavam alguma coisa que era o IBS. E eles chamaram de IUBS. Imposto Único de Bens e Serviços, só para dar aquela adoçadinha. Né? Óbvio que não fluiu, mas no final das contas eles tiveram bastante influência, mas infelizmente no governo anterior não conseguiram passar absolutamente nada, nada. Não tinham traquejo, não tinha interlocução, não tinham nada. E agora resolveram pegar o processo andando, não fizeram os ajustes certos e acabaram transformando um projeto que tinha potencial em uma coisa que não me parece muito justa. Mas a gente vai falar depois só disso. É isso aí. Bom, acho que você resumiu bem. Um processo legislativo que parece que correu com pressa, porque precisava fazer algo, porque precisava aprovar algo dessa monta, né? Dessa importância. Acho que é importante a gente falar, né? Que no Brasil se fala muito sobre meta fiscal, sobre arrecadação, mas é sempre importante a gente pensar por que a gente não está pensando nas nossas contas, né? Por que a reforma tributária era prioridade quando a reforma administrativa também se discute há tanto tempo, né? A gente está preocupado com meta, com a arrecadação, mas a gente não olha para as contas. Mas esse é um tema para outro dia. Né? Eu acho que dá até para completar um pouquinho. A verdade é o seguinte, quando a gente fala a gente, o que a gente está querendo dizer? O Brasil, quem que é o Brasil? O Brasil não age por vontade própria, né? O Brasil tem representantes, digamos assim. Esses representantes não têm nenhum interesse em fazer, obviamente, uma reforma que limite eles. Pelo contrário. Existe a famosa curva de Laffer, né? Você deve ter ouvido falar, que mostra que existe um ponto ótimo entre a tributação, uma carga tributária ideal. Então, imagina que a carga tributária é 0. Quanto que é arrecadado? 0. Se a carga tributária é 100, quanto que é arrecadado? 0. Porque ninguém trabalha para dar dinheiro para o outro. Né? 100% do dinheiro, pelo menos não.
Mas chegou-se a uma lógica que mais ou menos 30% seria o ponto máximo da carga tributária. A partir daí, o efeito é deletério, ou contraproducente. Quanto mais você aumenta a carga tributária, menos as pessoas trabalham e menos é o arrecadado. Aí usa-se essa lógica para transformar um percentual do PIB, que depois a gente vai falar como é um percentual falso, né? Não é uma lógica, não é um número estável, né? Por exemplo, 1 litro de água, o PIB não é exatamente assim, o PIB é um cálculo arbitrário. E o Brasil já passou dessa carga, mesmo considerando sobre o PIB, faz tempo. Então, a gente já está avançando num ponto em que isso prejudica o PIB, vai reduzir a arrecadação. E já houve experiências do Brasil, setoriais, estaduais e coisas nesse sentido, quando você reduz a tributação, aumenta a arrecadação. Então, o governo sabe disso. Por que ele não faz isso? Aparentemente, os interesses não são os mesmos que os nossos. Eu acho que esse é o ponto em que a gente consegue encerrar o assunto. Não são os mesmos interesses. Bom, então vamos avançar aqui para o que efetivamente passou depois desse problema todo, né? Depois dessa corrida aí de interesses. Então, basicamente, né, Vitor? Lembrando a todos que nos assistem que essa reforma é a primeira etapa, né? Que nós veremos outras etapas, mas agora a gente está falando sobre o consumo, tributação sobre o consumo. Então, basicamente, a proposta diz que vamos extinguir 5 impostos e criar 2 impostos não cumulativos, impostos sobre o valor agregado. Todo mundo já deve ter ouvido falar do IVA, né? Especialmente, eu acho, a quem me assiste. Mas, basicamente, o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, vai substituir o PIS, o COFINS e o IPI, enquanto o IBS substitui o ICMS e o ISS. E, além disso, um imposto seletivo, que eles estão chamando de imposto sobre o pecado, né? Que, segundo o governo, ele é parafiscal, ele é mais para afetar comportamentos, né? Não para arrecadação, também foi criado, né? E precisamos falar também que, apesar de terem mexido de maneira profunda nos impostos sobre o consumo, algumas coisas sobre o patrimônio ali também foram incluídas, que seria o IPVA sobre embarcações, jet skis, aeronaves, e também a progressividade do TCMD, o imposto de doação, né? Posso agora comentar de forma crítica? Você fez uma descrição perfeita, você falou exatamente tudo que está sendo feito, mas eu vejo da seguinte forma. Quando se fala-se em fatiar alguma coisa, você está sendo empulhado. É mentira. No Brasil, a gente teve várias reformas tributárias e todas elas sempre resultaram na mesma coisa, aumento de carga. Mini reforma tributária, vamos criar o PIS/COFINS. O PIS/COFINS é um ótimo exemplo. Ele foi criado em 2003, pela Lei 10.833 de 2003. A gente já resolveu, faz pouco tempo, quais são os créditos dele. Mas demorou praticamente 20 anos para decidir o diabo de crédito de um imposto. Então, vamos olhar o agregado. Se a intenção é melhorar o nosso sistema, a gente está trabalhando muito com estatística. Vamos tirar X impostos e vamos substituir por um menor número. Isso vai resolver a vida de quem? Né? Você está trocando 6 conhecidos por meia dúzia de desconhecidos. Tá bom, não é meia dúzia, são 4. Mas, no final das contas, são tributos desconhecidos. E, no nosso histórico, sempre que uma lei é aprovada no Brasil, você passa pelo menos uma década discutindo a lei. Porque você, em vez de discutir o imposto, o que foi feito, o que não foi feito, questões materiais, você começa a discutir questões formais. Foi assim com a lei de execuções fiscais, por exemplo. Década de 80, o governo traçou uma lei nova, porque até então as execuções fiscais eram cobradas como se fosse qualquer execução. O governo soltou a lei dele. A década de 90 inteira foi gasta discutindo a lei. Não se foi discutindo o mérito da questão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o governo fala que ele quer resolver um aspecto da simplificação tributária. Mas pelos próximos 7 anos, no mínimo, se o governo fala 7, pense em 14. A gente vai estar convivendo com 2 sistemas tributários. Então, já começa assim, eu levo um problema na frente para futuramente resolver de outra forma. A transição, você sabe quanto tempo demora, né? Provavelmente é capaz de a gente não estar mais vivo. É muito difícil que a gente esteja vivo quando acabar a transição de mais 50 anos. E, por fim, você tem mais onerações em aspectos que não ajudam em nada ao desenvolvimento da atividade econômica. Ou seja, vamos tributar aviões, vamos tributar barcos. Isso não ajuda a atividade econômica em nada. Um avião não custa absolutamente nada
para a sociedade, pelo contrário, né? Não custa para o Estado nada, ele já paga taxas, ele não vai ser isentado dessas taxas. O barco é a mesma coisa. O cara que vai ir de um lugar para o outro pagando combustível já taxado, ele fica numa área, ele não incomoda ninguém, ele não atrapalha, ele não estraga rua nenhuma, não é a mesma lógica, digamos, do IPVA, que usa a rua, né? Então, assim, é uma grande uma malandragem nesse ponto. Então, usa-se essa oportunidade porque o Brasil sempre fez. Usar o aspecto de se fazer uma reforma para aumentar a carga. Então, vai ter aumento de carga? Absoluta certeza. Não resta dúvida nenhuma. Mas o que seria, então, essa reforma? O que ela se notabiliza? Eu costumo dizer que é o ajuste do ponto de carga em cima do jumento. Então, o peso está um pouco mais nas ancas, não, vamos levar um pouco mais para cima do pescoço, vamos colocar um pouco mais aqui, um pouco mais ali. É isso. Então, um setor está mais onerado, o setor está menos onerado, vamos redistribuir isso aí. E todo mundo vai pagar mais. Porque no meio da bagunça, enquanto um sistema está entrando e outro sistema está saindo, você já não sabe mais o que é o quê. Você tira o nexo de causalidade. Então, de repente, entrou um novo sistema tributário. Essa água custava R$1, a partir de agora custa R$2. Eu percebi, eu vi, eu sei que ela estava um preço antes e outro preço depois. Agora, se a transição demorar 7 anos, meu amigo, tem 1000 fatores, tem inflação, leis complementares, tem crise em tal país, tem bolsa para cá, tem tanta coisa que você não lembra mais que a água de R$1 foi para 5 e que foi exatamente o período que entrou uma nova reforma tributária. Muito bom. Eu acho que você tocou num ponto relevante, porque a reforma ela trouxe alguns princípios norteadores, né? Então, simplificação é um dos que você citou aqui, mas tem defesa ao meio ambiente, tem algumas coisas que faz sentido, porque hoje uma discussão que a gente tem muito no Brasil é sobre sobreposição de impostos. Então, em tese, se você reduz esses impostos para uma alíquota, você não tem, pelo menos para esses impostos, sobreposição. Imposto sobre imposto, né? Mas, por exemplo, o que não está claro, e, novamente, foi para uma lei complementar. Então, para os que nos ouvem e não entendem nesse ponto, existe um excesso, não sei se você concorda, né, Vitor? Excesso de delegação de matérias para a lei complementar. E um dos princípios norteadores da reforma é justamente a simplificação. Só que, quando eu delego diversos temas, diversos pontos norte da reforma para outras leis, eu gero um complicador, né? Eu gero um efeito de complicação e que justamente pode criar interpretações diferentes da lei base. Então, por exemplo, a lei base está dizendo que é A, mas essa lei complementar está dizendo que é B. Além disso, por exemplo, o imposto seletivo, esse imposto do pecado, ficou para a lei complementar, assim como o IBS e o CBS. Mas, nesse ponto, é muito relevante o critério que não foi adotado ainda, porque se diz que haverá um imposto para produtos e serviços prejudiciais à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente. Aí eu te pergunto, o ovo vai ser sobretaxado? Porque depende do médico, né? Tem médico que diz que não faz bem, outros que não. Gado no pasto. Os gases do gado no pasto. Vai ser porque eu sei que o agro, todo mundo sabe, foi um dos que mais ganharam com a reforma. Aí eu vou mais ainda. Cimento. Para produzir cimento tem combustão. Vai ser taxado? Margarina. A margarina é reconhecidamente um dos produtos mais cancerígenos do mundo, mas está na cesta básica, que tem alíquota zero nessa reforma. Eu sei de um que é bem importante para a gente, que eu tenho certeza que vai ser. Você pensa em qual? Ar-condicionado. Não tenha dúvida. Mas gasta muita energia. O Paulo Rosenthal, quando ele esteve fazendo trabalhos pela Brava junto ao IBAMA, ele ouviu que a seção do Departamento de Armas de Destruição em Massa, o setor de armas de destruição em massa, ele ouviu isso. Claro que o pessoal é extremamente ideologizado lá. O que você quis dizer com tudo isso que você falou agora, na minha opinião, é o seguinte: tirou-se um aspecto técnico e criou-se um aspecto político, que ele pode ser usado a bem prazer. Então, entra um governo aqui e entende tudo isso. Entra um outro governo e não entende nada disso, entende totalmente o contrário. Exatamente. Então, na verdade, se o direito é segurança, não, se matou a segurança. Queríamos previsibilidade, buscávamos previsibilidade. E a gente criou um mecanismo de justamente mudar o bel prazer, ou com base na legislatura. Então, se hoje o Lula, o presidente, entende A e a sua equipe entende A, amanhã a equipe do fulano vai entender B, né, com base em conchavos também. Só lembremos uma coisa, o termo imposto do pecado é de autoria do senhor Paulo Guedes. Na verdade, ele pegou o termo syntax, né, que já existe. Esse tipo de reforma que eles estão fazendo, que é um IVA
alto, com creditamento alto, é o modelo OCDE. É. Mas o Brasil tem uma série de problemas. Então, se me permite entrar um pouco já nessa seara, o que eu vejo que é muito, muito, muito nefasto nisso aqui? Ok, vamos colocar uma alíquota muito alta, mas vamos pedir um creditamento ideal. Tá bom, estamos selecionando vencedores e perdedores. Um instalador de ar-condicionado, um prestador de serviço que tem um faturamento baixo, uma margem alta, vai ter um aumento brutal de carga tributária. Com certeza. Aliás, todo o setor de prestação de serviço, né? Todo. Então, no final das contas, dados do Tesouro, média de custo fiscal de um prestador de serviço é de 13% a 15%, 17%. Se for uma alíquota única, nós estamos falando do dobro, no mínimo, né? Sim, com certeza. E o setor de comércio? Depende. Tem comércio online com margem mais baixa, tem outros tipos de comércio, mas no geral também acho que vai ter aumento nesse sentido, porque ele não tem uma facilidade de utilização tanto de crédito. A própria questão da utilização de creditamento integral, ela já começou a ser erodida logo no começo, porque já sai uma norma já restringindo o uso de créditos. Ah, não, você tem que comprovar que a parte anterior pagou, não, já complicou. Afinal de contas, você tem que exercer controle sobre o teu ente anterior, tua contraparte anterior, você já virou fiscal, né? Então já começa a vir as primeiras restrições. Porque a gente sabe que o problema do Brasil não é lei. O problema do Brasil, na minha opinião, é a Receita Federal. A Receita Federal, ela trabalha em cima da lei ao bel prazer, é o que ela quer. Inclusive, quando eu estava no grupo de transição, eu lembro que eu expliquei isso, expliquei para o presidente, expliquei para quem quisesse ouvir. Falei, olha, se você não tiver uma lei do Congresso Nacional, você muda a tributação brasileira. Como? Eu falei, dominando a Receita Federal. A Receita Federal tem um órgão chamado COSIT. O COSIT faz soluções de consulta e ela sistematicamente entende, depois de 20 anos com a mesma lei, de repente ela mudou de ideia. E é sempre a pior. Por que agora, de repente, a gente não começa a entender as coisas para melhor? Por quê? Porque eu mudei de ideia, do mesmo jeito que a COSIT tem mudado de ideia para pior. Você muda a tributação brasileira. E aí a gente entra no ponto final dessa minha diátribe. Qual que é a coisa mais importante do imposto? Não é a base de cálculo, não é se ele é imposto sobre imposto, não é como que ele é calculado, é alíquota. É um imposto injusto, horroroso, super complexo, 1% do meu faturamento. Por favor, meu amigo, põe. Agora não, tributo super simples, super tranquilo, você paga aqui é uma CPMF, mas é 50% do seu faturamento, meu amigo, não quero. Né? Então, a grande questão que ficou para depois é quanto isso vai dar. E eu lembro bem de uma pergunta que eu fiz para o Rashid. 27,5? Não. Não, é mentira. É mentira. Esse número é chutado. Depois eu quero falar sobre esse ponto também. Não, vai falar agora, só concluir isso aí. Eu lembro que eu perguntei para o Rashid, que era o secretário anterior, 2 atrás da Receita Federal, né? O Tostes, o Sintra e o Rashid. Que foi, toda a área PT foi o Rashid. E ele sempre foi um arrecadador implacável. Eu perguntei na lata com ele, estava o Roberto Campos, o Paulo Guedes, eu, o Sintra, algumas pessoas, e perguntei assim, a Receita Federal do Brasil tem bons modelos de arrecadação? Ou seja, quando você mexe uma alíquota, você sabe como que vai ser a próxima arrecadação? Não, temos ótimos modelos, ele me respondeu. Eu perguntei, então, por que cada vez que vocês fazem um ajuste de alíquota, vocês fazem KNAI por KNAI, setor por setor, bem devagarzinho? E ele começou, não, temos ótimos modelos, mas obviamente a resposta é que eles não têm modelo porcaria nenhuma. E quando você muda a regra do jogo, os jogadores jogam diferente. Então não existe inteligência artificial ainda hoje que vai conseguir te dizer exatamente como que é isso. Talvez um dia, mas hoje ainda não tem. Então, eu tenho uma tributação que é calculada desse jeito sobre a água. Mudei a tributação. Eu não sei se vai ter mais gente produzindo água ou menos gente, mas eu sei que o mercado inteiro em banana. Então, nessa hora, você já perde a referência entre causa e consequência, que acho que é o grande objetivo dessa reforma. Então, ela está sendo fatiada, trazida aos poucos, sem grandes debates e sem grandes objetivos, porque, afinal de contas, a gente quer mudar o peso da carga tributária, só muda o peso, só mexe nas alíquotas, deixa o ICMS que já existe. Afinal de contas, o meu precioso ICMS, que é um imposto que eu tenho horror, ele é complexo, mas isso é fruto de quantos anos de jurisprudência? Ele está razoavelmente estabilizado. Outro dia, a gente teve a decisão do STF, outro dia não, esse ano, sobre o crédito entre estabelecimentos da mesma titularidade. A Lei Candir é de quando? Até agora, eles demoraram 20 anos. E com vigência no ano que vem. E com vigência no ano que vem. Porque teve modulação dos efeitos. Então, assim, a gente está garantindo com essa reforma tributária que a gente vai ter trabalho para o resto das nossas vidas. E não é uma coisa que eu gosto. Não é uma coisa que eu adoro, que eu gostaria que o Brasil tivesse isso. Eu gostaria de ganhar dinheiro quando está todo mundo ganhando dinheiro. Não em cima da desgraça alheia. Então, fazer uma lei no Brasil é sempre parar de discutir o assunto e começar a discutir tecnicismos em cima da lei. Esse é o primeiro ponto e eu acho que é o mais importante. Deixar para depois, deixar para o último ato a questão da alíquota, e você ia falar disso aí. Na época, já tinha discussões
incríveis sobre qualquer alíquota. Ah, mas é 25%? Ninguém sabe, é um chutão. Os bancos já falam que é para mais de 30%. Então, assim, eu estou achando que no final das contas, eles vão ter que fazer ajustes, porque Já fizeram. é impagável. Não, é exatamente isso, esse ponto do sistema de travas, inclusive, né, que foi exposto. Porque quando você entra lá no perguntas e respostas do gov.com.br, eles começam a ponderar sobre os motivos e sobre os conceitos, né, sobre quais valores e números eles estão chegando nos números que lançaram na mídia. Então, eles lançaram na mídia lá entre 25%, eles chamam de uma análise comedida, e 27% em uma situação mais clara, numa situação mais real. Só que isso eles fizeram antes de voltar do Senado, com algumas alterações, para a Câmara. Por que agora estão falando que vai aumentar? Porque saiu do Senado com mais alíquotas zeros, com mais isenções, com mais setores beneficiados. E, além disso, né, a gente não pode esquecer que, além de toda essa mudança, foram criados, pelo menos até agora, 2 fundos novos. O Fundo de Compensação Regional, que é basicamente, vamos depositar nessa caixinha aqui, nesse cofre, e a gente vai dando para os estados que pedem mais ou que parecem justificar ter mais dinheiro, de poder da União, e um Fundo de Compensação de Benefícios de ICMS, que é aquele para, digamos, reduzir o prejuízo daqueles que hoje cumprem benefícios por tempo certo e com contraprestações, né? Só que, por que já estão falando que não é mais 27,5%? Porque em uma cartada do Senado, outros setores tiveram benefícios, e quem paga essa conta? Se eu tiro meio daqui, não dá para tirar meio aqui, porque é lá o que se fala é meta fiscal, foi o que a gente falou no início. Se eu crio um fundo que em 2033 está previsto um depósito de 40 bilhões, alguém tem que pagar isso, né? Quem vai pagar, né? Evidentemente que somos todos nós no dia a dia. Com certeza. E eu lembro que eu discutia na época, eu falava o seguinte, gente, sabe como que a gente faz a regra de ouro para saber se a nossa reforma tributária é boa? Vamos colocar que ela é opcional. Ou seja, entra quem quer. É que nem, por exemplo, o PIS/COFINS. Cumulativo, não cumulativo, você pode escolher se você vai ou não vai para ele. Quando eu falei isso aí, o pessoal levantou, ficou desesperado, começou a gritar, como assim? Então ninguém vai mudar. Eu falei, muito obrigado. Você acabou de expor que a tua reforma tributária é um lixo, porque ninguém quer mudar. Né? E o que acontece é justamente isso. Se você tem setores se acotovelando para não entrar nela, quão boa ela é? Então, você tem um setor de construção civil que não tem como entrar nela. O setor patinava até que fizeram um regramento específico para eles, com patrimônio de afetação, e se colocar eles na vala comum, o setor imobiliário realmente afunda. A regra do patrimônio de afetação deu super certo, isso já foi muito bem explicado, inclusive em palestras que eu fiz com o próprio API, em 2019, eu acho, ou 18. Acho que foi 19. E esse assunto foi bem explicado. O setor imobiliário não tem como entrar. Aí, o setor financeiro, que quase não tem poder de lobby, não tem convencimento nenhum, não tem condição de ser ouvido no Congresso, né? Com certeza, ele também tem um regulamento específico. Afinal de contas, né? Não dá. Não dá para pagar como se fosse prestador de serviço. E aí começa a entrar um setor atrás do outro. E todo mundo querendo se acotovelar. E no final das contas, eu acho que sobra para quem não conseguiu fazer um trabalho eficaz, justamente por ser muito complexo, que é o setor de serviço. O setor de serviços é imenso e tem todo tipo de empresa com todo tipo de característica. E justamente ninguém conseguiu se juntar. Então, não tem grupos de interesses, por exemplo, bancos. Você juntou 5 CNPJs, você dominou 80% do mercado. Agora, e como é que você vai fazer isso com o setor de serviços? São milhões de CNPJs para ter... 70%, né? Esse é o dado do Tesouro. 70% dos empregados no país vêm do setor de serviços. 70%. É o setor mais representativo e talvez o que mais vai sofrer, né, com essa reforma, né? Então, o governo apresentou um tal de sistema de travas. Colocou uns dados que o Tesouro tem, dizendo que hoje paga-se aproximadamente 33, alguma coisa de impostos sobre o consumo, né? Eu não quero aumentar isso. E, aliás, a proposta da reforma não era também diminuir impostos. Então, eu criei aqui um sistema de travas, vai ser um sistema de balança. Alguns setores vão ganhar mais com isso, outros setores vão perder muito com isso, mas a alíquota é única. E o que chama a atenção, de fato, é o setor de serviços, né, Vitor?
gente já começou a sentir os primeiros efeitos nefastos da reforma, porque ela prevê que o parâmetro de arrecadação é o que os estados arrecadarem entre 2024 e 2028. São Paulo e mais alguns outros não perderam tempo e já começaram a propor, foi anteontem, aumento de alíquota do ICMS. Ou seja, vamos aumentar esse rouba-monte. E olha que interessante. Eu lembro que uns anos atrás tinha uma empresa que ela exigia dos funcionários aquele 5S, né, aquela organização, você tem que estar com a mesa organizada e tal. E tinha um funcionário bagunçado que quando ia chegar o pessoal da empresa para verificar se ele cumpriu o 5S, ele abria as gavetas e jogava tudo para dentro. Então, se a coisa estava caótica, a coisa ficou 10 vezes mais caótica, mas pareceu lindo por fora. A reforma tributária tem muito disso. Quando você diz que você vai criar um sistema, está certo que ele vai conviver no mínimo 7 anos com outro sistema, então você vai ter o dobro da dificuldade. Ok. E você vai ter ainda fundos de compensação que vão estar resolvendo todas as encrencas criadas por mais 50 anos. Você simplesmente transferiu os problemas da esfera estadual para a esfera do funcionalismo, né, da esfera estatal, da esfera política. Então, na verdade, a grande questão é que essa reforma tributária, em grande parte, ela mata o Pacto Federativo. Então, um Estado, em vez de virar o dono da sua própria arrecadação e fazer guerra fiscal, e eu lembro que no meu mestrado, quando eu levantei essa questão de que eu gosto da guerra fiscal, que o pessoal também queria me matar, né? Se o pessoal não quer me matar, eu não estou feliz. E eu falei, por quê? Eles perguntaram por quê. Eu falei, porque é um Estado competindo com o outro para ver quem oferece as melhores condições. Na reforma tributária agora, ninguém mais tem necessidade nenhuma de oferecer nada para o outro. Então, por que você vai para o Nordeste? Você vai estar aqui em São Paulo, porque, afinal de contas, é aqui que está. E quem disse que São Paulo vai se esforçar no mínimo para te dar melhores condições? Porque, afinal de contas, você já está preso nele, é aqui que está o mercado. Então, eu acho que isso é muito ruim. Você vai ter todos os estados agora fazendo uma competição dentro dos órgãos gestores, ou seja, colocando os seus funcionários e começando a brigar, como se faz no CONFAS hoje em dia, entre eles, e com um fator adicional que é muito nefasto. Um estado começa a gastar mais do que deve, mais do que deve, mais do que deve. E vai virar com o pires na mão e falar, União, você tem que me salvar, eu estou ferrado, eu não vou pagar as criancinhas, eu não vou pagar os velhinhos. Muito bom. Acho que é importante aqui esclarecer, né? Por que a guerra fiscal vai acabar, né? Porque os impostos agora serão devidos no local do consumo do serviço ou produto. Então, não interessa se você está em Santa Catarina incentivado para poder vender mais barato, sendo que o imposto vai ser recolhido lá no Pará, onde vai ser comprado o seu produto. Então, é no local do consumo e, por isso, a guerra fiscal vai acabar. E você pontuou outra parte relevante, que é a redução da autonomia dos estados e municípios, né? Então, está previsto na reforma que o CBS só da União, imposto seletivo só da União, e o IBS teria uma competência dual, né? Da União e dos estados e municípios. Então, a autonomia dos estados e municípios reduz de maneira assim gritante, né? O que se buscava bastante era justamente aumentar o federalismo, né? Ou seja, as pessoas não moram no estado, as pessoas moram no município, né? É o município que atende 90% das nossas necessidades. O que eu preciso da União? Nada, né? A União pega basicamente dinheiro de arrecadação dos estados do Sul e Sudeste e manda para o Norte e Nordeste, né? Essa é a questão, esses são os números, né? O número de pessoas que vivem de Bolsa Família superou o número de pessoas que trabalham carteira assinada na maior parte dos estados do Nordeste, uma coisa assim incrível. E você tem uma possibilidade muito fácil de resolver os seus problemas, você mata o paciente. Então, vamos acabar com os acidentes de trânsito, é fácil, proíbe carro, zerou, né? A Pax Romana, como é que a gente faz uma paz? Você realmente mata todo mundo e acabou, no dia seguinte você tem paz. Não é isso que deveria se buscar. E tem jeitos de fazer isso de uma forma melhor. Dá para utilizar uma reforma tributária no formato que ela está para uma coisa boa? Dá, mas tranquilo. Primeira coisa, criar faixas de alíquota diferenciadas entre os setores. Isso é a primeira coisa. Setor indústria, comércio e serviços com alíquotas diferenciadas. Vamos resolver o problema, então, da guerra fiscal? Ok, não tem problema. Dá para seguir razoavelmente nesse formato. Agora, permitir realmente que as empresas façam um creditamento total, completo e indiscutível. Não tem que ser alguma coisa que a Receita jamais vai discutir. O creditamento tem que fixar lá. A Receita está proibida de legislar ou soltar normativo sobre creditamento. Despesa é despesa, né? Se ela não foi utilizada para benefício, digamos, de um sócio, ela é considerada despesa, esse tipo de coisa. Agora, tem mais um aspecto que eu não gosto, né? Eu tinha esquecido de falar antes. Quando você
coloca a questão do creditamento, você abre para a Receita um aspecto muito preocupante, que é as suas despesas. Então, hoje, a Receita Federal ela tem que se preocupar, a fiscalização tem que se preocupar com o que você arrecada. Nosso sistema é baseado nisso. No momento em que você também coloca a questão do creditamento, ela também vai começar a olhar o que você gasta. Então, eu entendo que é corolário, é decorrência absoluta, inescapável da reforma tributária, a tributação dos dividendos. Ela é feita nesse formato. Sem dúvida nenhuma. Aliás, já se ventila isso para o ano que vem começar a ser discutido, né? A tributação sobre a renda. E eu acho que a menina dos olhos é a tributação de dividendos. Sim, sim. O que é mais possível que isso aconteça? Se a carga tributária já está num limite e o governo acha que vai conseguir esganar esse ganso, né, e tirar mais penas dele sem que ele grite, né? Um político francês, acho que do século XIX, falava que tributação era isso, né? Você esganar um ganso e tentar tirar as penas dele sem ele gritar muito, né? E, de fato, ele falou exatamente a coisa certa. Eu acho que já se chegou nesse limite. Então, eu acho que essa lei ela vai começar a ser, ela vai ser aprovada e ela, tal como a Constituição, ela já vai nascer velha. Então, a gente está baseado no modelo de IVA, que é um modelo que na década de 70 e 80 na Europa já era considerado velho, né? Tem muitos outros países que não utilizam esse modelo. Ele é um modelo que certamente não contempla o novo mercado. Grandes empresas de tecnologia com baixíssimos custos, altíssima margem e empresas extremamente desenvolvidas, né? Apple, Google, tudo mais, vão ter uma tributação brutal aqui no Brasil. O que eles vão fazer? Vão brigar? Não vão operar no Brasil. Não vão ter refaturamento no Brasil. Esse tipo de coisa que já acontece. E vários países da Europa espertos já conseguem receber isso aí, como Irlanda. Então, a gente não está se ajudando. Por outro lado, a reforma tributária ela é muito enviesada no setor da indústria. O Brasil foi desindustrializado nesses últimos anos e é bom que haja incentivos para que ele volte a ser industrializado. Só que não é por aí. Afinal de contas, o problema da indústria não é a tributação. O problema da indústria é 20. Eu posso citar 20 problemas. É câmbio, é mão de obra, a tributação está lá no meio, é trabalhista, tem 1000 coisas que eu colocaria antes da tributação. E a gente quer dar um tiro de canhão na tributação achando que vai ajudar a indústria. Não, esse tiro de canhão só vai atingir um bando de vítimas indefesas que estão em volta. Então, eu entendo que dá para salvar a reforma tributária, mas precisa de vontade, precisa de entendimento. Se existe muita pressa, e pela minha experiência em ter atuado próximo ao setor político, ninguém sabe nada do que está aprovando, nada do que está fazendo. Eles ouvem quem chega neles para falar. São setores que têm poder de fogo, mega setores, né? E mega empresas, especialmente, que têm poder de fogo para apresentar a sua versão dos fatos. Primeiro dia, eu na transição, já apareceu várias ONGs. Essas ONGs têm dono, mas não, elas são ONGs, elas têm interesse no bem do Brasil. Elas têm dono, claro, elas já apresentaram reforma tributária, reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma tudo. Se você pega e compra aquilo, está comprando a reforma de outra pessoa, bonitinho, com interesses claros, apresentados por uma via que parece neutra. Então. Legal. Eu acho que a sua exposição agora me levantou um fiozinho que eu quero puxar. Então, se vendeu muito bem essa reforma tributária, talvez em alguns setores, né? Acho que outros nem tanto, mas está bem embalado, né? Está bem embalado o jeito que se colocou isso para o grande público. E algumas das coisas que foram ventiladas aí na mídia foram, por exemplo, redução dos produtos industrializados, que em tese hoje a gente tem para cada produto uma alíquota diferente. Então, você vai comprar um micro-ondas, é 40 e alguma coisa, você vai comprar um fogão, é outra alíquota, e etc. E com um imposto único seria mais barato. Esse é o ponto 1. Venderam também o cashback, né? Então, aqueles que têm baixo poder aquisitivo teriam um retorno daquilo que investiram. Também para a lei complementar, claro, né? Em outro momento a gente vai discutir isso. E também as alíquotas zero para a cesta básica, e parece que esses produtos foram ampliados, inclusive com a margarina, que não sei se devia estar lá, sim. E alíquota zero ou de 50% para certos medicamentos, o que a gente estava discutindo antes, é que isso já poderia ter acontecido sem uma reforma. Pode ser hoje, exatamente. Pode. Esses assuntos eles não precisam de reforma para nada. Na minha opinião, eles são adoçante. Né? Como é que você faz para passar alguma ideia? Você junta um público bem grande e dá para eles uma moedinha, enquanto você toma a carteira de um público que não tem,
que segura realmente o piano e não está em condições de ficar discutindo isso nesse momento. Afinal de contas, se você começar a ler o Diário Oficial, as propostas de lei aqui, você se suicida em 2, 3 dias. Eu sei porque eu já fiz esse trabalho, inclusive aqui na Brava. Bem no começo da minha carreira, eu ficava aqui na Brava, prestando um plantão a manhã toda. E eu ficava olhando o Diário Oficial e todas as propostas que a Fiesp mandava, então eu analisava. A vontade de suicídio é diária, é uma coisa assim, é maluco. Você vê a quantidade de bizarrice que passa por aquele pessoal. Então, realmente, o Brasil está muito bem representado no seu Congresso. A gente tem uma série de problemas. Como é que a gente vai passar por cima disso? Olha, que a reforma tributária vai ser aprovada, eu não tenho dúvida. Espero que ela seja aprovada ano que vem. Espero que aconteça algum cataclismo, de forma que ela seja aprovada ano que vem e a gente ganhe um pouco de respiro, né? Eu acho que ela vai nascer velha, então vai precisar... Só depois de aprovado, os setores vão começar a gritar, porque, afinal de contas, como eu falei, tem tanto projeto de lei maluco que, se você começar a correr atrás de cada um deles, você não trabalha, você não faz mais nada. Então, o brasileiro ele espera a coisa ser aprovada e aí pronto, agora ele vai discutir em cima de algum fator real. O legislativo também aprova qualquer coisa, porque ele sabe que depois que vai vir alguém pedindo para ele. Eu lembro de um professor meu no mestrado que uma vez falou assim, ele era juiz: eu não sofro mais por processo. No começo da carreira eu sofria, mas agora eu sei que os dois lados vão recorrer. Então, basicamente, se o desembargador pensar a mesma coisa, né, realmente vira um pipinaço. Então, eu acho que vai começar uma corrida, realmente, para cada setor começar a fazer seus ajustes, e a gente vai terminar com alguma característica muito única, né, porque tem uma coisa que o Brasil tem que ninguém mais tem igual, que é a capacidade de complicar as coisas. Existe um índice, chamado Doing Business, que era um índice da OCDE, eu acho, em vários países do mundo, mostrando quanto tempo você precisava para ficar conforme a tributação de cada país. Ou seja, não é para recolher o imposto, desculpa, para pagar o imposto, só para estar de acordo com as normas, compliance. O Brasil era o campeão disparado com 2.600 horas. Depois, o próximo lugar já vinha com 1.000 e poucas, que acho que era a Bolívia, e a média do OCDE, se não me engano, é entre 60 e 80 horas. Então, assim, tem alguma coisa que é muito nosso, que só a gente sabe fazer. Se você olha a legislação, ela é confusa? Mais ou menos, mas a Receita Federal é nossa. Ela que faz um trabalho que é inigualável, né? Estaduais também. Existe uma questão cultural nesse ponto que não se resolve por meio de lei. Porque você vai fazer a melhor reforma tributária do mundo e os órgãos arrecadadores que entendem que a missão deles é arrecadar. Então, para eles, se eles tomarem todo o dinheiro do Brasil e botarem Não é consultivo. Não é. Arrecadatório e ponto. Não é cumprimento da lei. Eles têm ser um órgão de cumprimento da lei. Não, eles são órgãos arrecadadores. Eles fazem, você que se dane. Uma coisa muito interessante, por exemplo, sua mercadoria foi apreendida, você entrou com mandado de segurança, você viu outro dia, liberamos, ok, alguém vai ser punido? Não, ninguém vai ser punido. O fisco me fez uma autuação indevida. Não, eu ganhei dessa autuação. Alguém vai ser punido? Não, mas eu tive despesas imensas por conta disso, né? Então, existe uma cultura de irresponsabilidade que tem que ser resolvida, né? Enquanto isso, cria-se o bônus de eficiência. Então, o público da Receita agora entende que realmente está reforçado esse aspecto. Se eles arrecadam mais, eles têm um bônus de eficiência. Se eu autuo mais, eu tenho mais, eu vou ganhar mais, e assim por diante. Não é a quantidade de autuações mais que são multas, bônus de eficiência. Exatamente. Em todos os setores, né? Em todas as instâncias. É que nem um radar. Se minha empresa é remunerada por um número de multas, eu vou colocar ele escondido atrás de uma árvore e vou colocar a velocidade lá em 20 por hora. Mas não tem motivo. É 20 por hora. O pessoal vai falhar. Né? Esse bônus de produtividade é algo que a gente vê em tudo, né? Inclusive na justiça. Então, se eu julgo mais processos, eu tenho benefícios. Não interessa se vem com qualidade ou não. Porque isso não tem indicador de performance. Não existe indicador de performance nesse sentido. Então, de repente, a economia do país começou a ir mal. Mas por quê? Pode ser que porque estão esganando demais o bicho para tentar tirar as penas dele? Né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Então, a reforma tributária ela é salvável. Eu espero que, infelizmente, esse papel coube à Câmara, deveria ser um papel clássico do Senado, mas eles querem aprovar de qualquer jeito. Virão outras, e eu acho que o ano que vem vai ser muito, muito, muito ativo nesse aspecto, à medida que todo mundo começa a se preparar para isso. Para os advogados, vai ser bom, mas de uma forma ruim. É isso que eu ia falar. Você tem algum jurista aí da área tributária com medo da mudança, não fique, porque vai ter muito trabalho, né? Com certeza. Encerrando aqui, Vitor, eu queria te fazer mais uma pergunta. Então,
vai reduzir a carga tributária do empresário e do cidadão? Sem chance. Sem Impossível. chance, sem chance. Impossível. A gente já tem um déficit nominal, está começando a entrar no déficit primário, que está começando a entrar na parte negativa. Acho que está 1, 2% negativo, se eu não me engano. O déficit, o déficit real, né, nominal, está em torno de, se eu não me engano, já 6%. E sem contar a rolagem da dívida, que é mais uns 20%. Todo ano tem rolagem da dívida. Pouquíssimo, né? Se publicou que a gente vai ter que colocar 8 bilhões em estatais que deram prejuízo e que nos anos anteriores estavam dando lucro. Então, até a eficiência nossa está então, assim, o parasita está matando o hospedeiro. Bem por aí. Bom, tá certo. Pessoal, agradeço aí a todos que estão aí ou nos acompanharam em algum momento, em alguma parte. Se ficou alguma dúvida, pode mandar para a gente, pode mandar para a Brava. Vai ser um prazer atender cada um de vocês. E espero em outros momentos, né, Vitor? Poder retornar aqui para a gente ter um bate-papo assim produtivo como foi o de hoje. E, mais uma vez, obrigado e estamos à disposição. Um abraço e até a próxima.